Boa noite, graça e paz, amém? Igreja abençoada do Senhor, amém? Nós que estamos aqui, poucos, mas em casa, seja tocado pelo Espírito Santo, né? Qual a chance de a gente ser abençoado essa noite? Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu vou responder para você, você não pode responder, eu vou responder para você. São todas as chances de nós sermos abençoados essa noite, em nome de Jesus. Eu estava pensando, eu já tinha escrito a palavra e estava pensando num título, e me veio Restaurando a Presença de Deus. Restaurando a Presença de Deus. Quando vocês receberam o link aí, vocês já receberam já com o título, né? E o pessoal aqui da mídia tá esperto, tá muito joinha, né? Eu queria que os irmãos abrissem aí em casa, e nós aqui, em Apocalipse 14. Em alguns momentos eu vou ter que fazer o uso do óculos. É meio confuso, mas não tem jeito. Apocalipse 14, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Amém? E eu estava pensando nesses dias, refletindo, e queria compartilhar com os irmãos uma reflexão. Nós estamos caminhando para o fim. É um fato notório, é um fato que é inevitável. Nós estamos caminhando para o desfecho final. A Babilônia tem essa conotação de corrupção espiritual, de degradação moral, né? E aqui está dizendo assim: caiu a grande Babilônia. Quer dizer, se caiu é porque ela tomou conta de tudo. Mas vai chegar uma hora do juízo. E ela vai cair. E vai ter o juízo. E eu estava refletindo isso. Aí os irmãos podem perguntar, mas então não tem jeito, pastor. Não tem jeito. O que eu posso fazer? Se vai acabar tudo, se vai destruir tudo, se vai finalizar isso que a gente conhece? O que eu posso fazer? Mas tem jeito? E aí, parece assim que a resposta vai ser não tem jeito. Nós temos que nos resignar e esperar que tudo isso aconteça. Mas a própria Bíblia nos capacita a olhar o que aconteceu em outras épocas, em outros tempos, e achar motivação, ainda que esteja esse caos. Ainda que essa situação esteja caótica, se caminhando-se para o fim, para a destruição. Quando a gente olha para frente e não enxerga possibilidades, não enxerga como resolver isso, talvez a gente espere um grande governador, um grande presidente, um grande líder que possa minimizar o que está acontecendo. Mas o que eu queria dizer para você é que a Bíblia é clara. As coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar. A iniquidade aumentar, a frieza, a apatia, a apostasia, se distanciar de Deus. Me parece que o caminho está assim estreitando. E parece
que está piorando. A tecnologia que veio, que nos auxilia com esses cultos, ela também tem acelerado esse processo. A degradação humana tem cada vez sido mais rapidamente absorvida, rapidamente vista. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo, a gente vê rapidamente aqui no Brasil, a gente vê nos nossos celulares, a gente se impressiona, porque as coisas estão muito rápidas. A tecnologia nos ajuda, mas a gente observa que ela tem acelerado esse processo. Mas se a gente olha para frente e enxerga a Babilônia, enxerga o juízo de Deus, eu queria voltar com os irmãos a 2.700 anos atrás, aonde o povo também estava destinado à Babilônia, onde o povo também estava sendo direcionado para um cativeiro na Babilônia. E o que estava acontecendo naquele período, me parece que está muito próximo do que está acontecendo conosco nesse tempo. Então a gente pode tirar lições. Se nós não temos como impedir a Babilônia, não temos como impedir a destruição, o que vai acontecer, nós podemos olhar para ver o que Deus já fez em situações parecidas, para nós tomarmos lições para as nossas vidas hoje, para as nossas vidas dentro deste caos, dentro dessa situação caótica. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, então nada mais rico do que você buscar lá uma história, ou uma informação, ou lições que nos capacite a nos fortalecer nesse tempo, a estar caminhando nesse tempo, a estar de pé, esperançosos nesse tempo. E eu queria que os irmãos fossem comigo, e nós vamos ficar agora nesses textos, nesses 3 capítulos, que está lá em 2 Reis, a partir do capítulo 20. Segunda Reis, a partir do capítulo 20. A Babilônia é esse lugar de distanciamento da presença do Senhor. E como nós podemos fazer para restaurar essa presença em nós, dentro de nós, no nosso lar, na nossa casa. Se a Babilônia nos afasta de Deus, o que nós podemos fazer para restaurar Deus? Só para contextualizar aqui, nós estamos num período do reinado de Ezequias, depois do reinado de Manassés, depois do reinado de Amon, até chegar ao reinado de Josias, que é onde eu quero me deter. Mas esse período que durou aí 130 anos, mais ou menos, 130, 140 anos, já tinha um decreto acerca do povo ser levado cativo à Babilônia. Deus já havia decretado. E quando Deus decreta, não é possível você mudar esse decreto. Mas você pode encontrar informações que te auxiliem ou que te ajude a viver, ainda que exista esse decreto, ainda que exista essa Babilônia no nosso caminho, no nosso percurso. E lá em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 16, nós vamos encontrar esse decreto. 20:16 diz assim: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Não restará, diz o Senhor,
alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso foi aproximadamente 130 anos antes disso acontecer. Então havia um decreto do Senhor. E depois desse período de Ezequias, nós estamos falando do reinado de Judá, que é o reinado do sul. Depois desse período de Ezequias, veio o reinado de Manassés. E para muitos, esse reinado foi o mais terrível que aconteceu na nação de Israel. Manassés reinou por 55 anos. E foi algo de degradação total. Foi caminhando ladeira abaixo, por assim dizer. E eu queria que os irmãos só lessem um trechinho do capítulo aqui de Manassés, do capítulo 21, em que fala do reinado de Manassés, só um trechinho para nós vermos qual é a situação que se encontrava Judá nesse período, que se encontrava o reino de Judá nesse período. Capítulo 21, versículo 5. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhações e recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Havia uma degradação moral, havia uma corrupção espiritual. Isso durante um período de 55 anos. E a gente olha para o Brasil, né? Eu tenho quase 50 anos, eu não posso falar de um pouco antes do que eu, mas assim, pelo menos eu lembro de pelo menos uns 35 anos, 36 anos, da né, lembrança que a gente tem. E a gente vê que as coisas estão piorando nesse sentido de degradação espiritual, corrupção espiritual, degradação moral. Nós talvez não estejamos ainda num estágio aqui que estava o reino de Judá. Mas a gente vê a iniquidade, né? As contendas familiares, a gente vê muitas coisas terríveis, terríveis. Nos jornais, nas mídias, talvez ainda nem tão próximo o que estava aqui. Aqui o próprio rei, ele sacrificou um dos filhos em sacrifício a um deus, ao deus, acho que é o deus Moloque. Então nós vemos que a situação aqui também era ruim nesse período, assim como nós vemos uma situação ruim hoje. E logo depois dele veio o teu filho Amon, que reinou durante 2 anos. Os próprios funcionários dele lá mataram ele. E foi elevado ao trono o seu filho, Josias. Josias entrou nesse processo, imaginem só, olhando para tudo isso. 55 anos, 57 anos de degradação, sem referência nenhuma, praticamente, de como administrar, de como se mover. Talvez não soubesse nem quem era mais Deus, o Deus verdadeiro, de tanta mistura que tinha, de tantos altares levantados. Mas Josias, ele se posicionou diferentemente na sua época. Ele se posicionou em Deus. Assim como nós hoje estamos olhando para trás para buscar uma referência, para viver de uma melhor forma esse tempo, Josias fez isso também. Ele olhou
para trás e andou pelos caminhos de Davi, que a palavra diz. Ele olhou por uma melhor referência, porque ele não tinha uma referência nem de avô e nem de pai. Ele olhou para uma referência de Davi. E nós podemos ver isso aqui no capítulo 22. Você está com sua Bíblia aberta aí. Capítulo 22, no versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Borzacate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que interessante. Ele buscou uma referência para se posicionar num tempo de degradação. Assim como eu espero que hoje você olhe para a vida de Josias e busque essa referência para se posicionar num tempo de degradação em que nós estamos vivendo. Depois de Josias, ainda teve mais 2 reis, que foram seus filhos, que também fizeram coisas más diante do Senhor. Então Josias fez um hiato no tempo. Ainda que ia ser encaminhado para a Babilônia, no seu tempo, ele resolveu fazer diferente. Por isso que talvez a gente tenha assim como referência que aparecerá uma pessoa, um líder, assim como Josias, e mude tudo. Mas eu quero falar essa noite para você, que nós somos responsáveis por o nosso entorno, pela nossa casa e pela nossa vida. Josias fez algo tremendo na presença do Senhor. Ele começou uma reforma e terminou uma reforma no templo. O templo simboliza nós mesmos. Nós precisamos ser restaurados para que a presença do Senhor venha, retorne em nós. E nós possamos, ainda que esteja tudo caminhando para uma Babilônia, nós podemos estar fazer um hiato no tempo, estar diante da presença do Senhor e atrair essa presença. Como eu disse para vocês, Josias, ele começou e terminou uma reforma. Vocês imaginam só? Salomão construiu o templo. Depois de Salomão, o templo não foi mais reformado. E pelo contrário, ele foi ainda sendo mal cuidado. No entanto que o próprio Manassés e outros criaram coisas dentro do templo, levaram ídolos para dentro do templo, fizeram altares dentro do templo. E o templo estava em ruínas. E a primeira coisa que Josias fez foi restaurar o templo em ruínas. E nós precisamos restaurar esse templo que somos nós, para que o Senhor habite novamente em nós. Eu queria ler com vocês, aí Reis mesmo, capítulo 21. Não, eu já li, desculpa. Eu já li esse texto. E eu queria, então, agora trazer para vocês as lições que a gente pode receber através da vida de Josias. A primeira lição: o que está no entorno não determina o que somos. Ainda que não se possa mudar o mundo, podemos mudar a nossa realidade. É o que eu já estou falando.
Em 2 Reis 22, 2, Josias fez o que o Senhor aprova. Ele fez tudo aquilo que Deus aprova. Ele iniciou uma reforma no templo. Somos responsáveis por nós mesmos, dos que estão sobre a nossa tutela, sobre a nossa proteção, sobre o nosso cuidado. Sendo que há algo em ruínas, cabe a cada um de nós restaurar o que está ao nosso alcance, a nossa vida, a nossa casa, o local do nosso trabalho, a nossa rua, até a nossa comunidade, a nossa igreja. Às vezes a gente imagina coisas muito grandes, reformar o mundo, mas a gente não começa a reformar a nossa própria casa. Tem um ditado chinês que fala assim: antes de você querer mudar o mundo, dê 3 voltas em volta da sua casa. Você vai encontrar bastante coisa para você mudar. Não precisa querer mudar o mundo. Então começa a mudar as coisas mais próximas, mais perto. Então, ainda que ao nosso lado exista grande degradação, todos esses problemas que nós vemos, essa pandemia, esses fechamentos de igreja, tudo isso, nós podemos tomar uma posição diferente e fazer aquilo que o Senhor se agrada. E Josias continuou nesse processo. E em 2 Reis mesmo, 22, 7, lê comigo aí. Mas eles não precisarão prestar conta de prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Josias pediu que fosse levantado todos os recursos que tinham no templo, que fizesse uma busca lá de tudo que tinha no templo, de tudo que podia se arrecadar do povo, para poder fazer essa reforma. E Josias entregou aos trabalhadores, aqueles que estavam responsáveis pela reforma, todo o dinheiro. E não pediu para que eles prestassem conta. Porque Josias começou um novo processo. Ele confiou nas pessoas. E confiança gera confiança. A gente tem que trabalhar o nosso coração para que nós confiemos nas pessoas. Não andemos em desconfiança por tudo, né? Achando que as pessoas estão querendo nos passar a perna, querendo nos passar para trás. Josias, ele queria mudar a forma de se relacionar com as pessoas. Então ele pegou aquele dinheiro, ele entregou para os trabalhadores e não pediu contas, porque ele queria que gerasse confiança, e confiança gera confiança, né? Quando se perde a confiança, principalmente nos relacionamentos, na família, se perde muita coisa, porque conquistar isso novamente é muito difícil. Essa é a segunda lição que nós aprendemos a respeito de Josias. A terceira lição: se estamos empenhados na mudança, na reforma, na restauração, será encontrado um grande tesouro que trará vida. Se você estiver empenhado nessa restauração, nessa reforma, se você colocar o coração nisso, você vai encontrar um grande tesouro que trará vida. Vamos ver que tesouro que é esse? Versículo 8 a 11. Então o sumo sacerdote Elquias disse ao secretário Safã: e encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo ao Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Elquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro, rasgou suas vestes.
Você imagina que estava perdido o livro da lei dentro do templo? A degradação era tão grande que o livro estava perdido e foi achado. E quando esse livro foi apresentado ao rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Essa é a preciosidade que Josias, quando começou a reforma, ele encontrou. Ele encontrou a palavra do Senhor. Ele encontrou a palavra de salvação. Ele encontrou os estatutos sagrados. Se nós estivermos empenhados em reformar o nosso coração, é a palavra que vai fazer isso. Em Salmos 19, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que nós possamos andar num período de escuridão, é só por meio da luz, é só por meio da palavra que direciona para onde devemos ir, o que devemos fazer, como devemos nos portar. Nós, às vezes, temos dificuldade de aceitar a palavra, mas é a palavra que vai nos direcionar nesse tempo difícil, nesse tempo complicado. Josias encontrou esse tesouro precioso. Empenhe-se na reforma e você encontrará a palavra. Ela vai mudar o teu coração. E olha só que maravilhoso. Josias pediu que a palavra, que alguns que estavam próximo deles fosse buscar a orientação de um profeta acerca daquela palavra. O que o profeta tinha para dizer acerca daquela palavra. E olha só, no versículo, seguindo aí no versículo 13, de 13 a 20. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Euquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupas do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que era o rei Josias, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, e a chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Até aqui, a ira do Senhor continua acesa. Mas olha só o que vai falar a respeito de Josias. Já que
no 19, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Quando Josias voltou-se o coração para Deus, quando Josias viu o templo de Deus destruído e foi reformar, encontrou a palavra, consultou ao Senhor, a sentença sobre ele é que ele não veria todas aquelas desgraças que estavam acontecendo naquele período. Ele não participaria de todas aquelas desgraças que estavam acontecendo naquele período. Nós podemos não ser reis. Talvez a nossa influência não seja em toda a geração. Mas se nós voltarmos o coração para o Senhor, buscarmos a tua palavra, o decreto do Senhor sobre a minha vida e a sua vida será a mesma. Nós não veremos essas desgraças que têm acontecido. Nós não veremos essas desgraças que têm acontecido. Nossa atitude pode preservar a nossa geração. Nós aprendemos isso com a vida de Josias. Nossa atitude preserva a nossa geração, preserva a nossa família, preserva a nossa vida, preserva aqueles que estão ao nosso entorno. Josias era um rei, ele tinha muito mais influências. Mas nós também, diante do Senhor, somos sacerdócio santo, povo eleito. Diante do Senhor, nós podemos preservar, voltando-se para Ele, dessas desgraças que têm acontecido. Josias, diante desse fato, diante dessa situação, Josias fez aliança com Deus. E é primordial que nós renovemos a nossa aliança com o Senhor. Continuando aí, 2:23, de 1 a 4. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras de aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Não basta só encontrar o livro, não basta encontrar a palavra. Nós precisamos fazer aliança com o Senhor, arrepender-se, mudar de direção. A partir daquele momento, o rei Josias começou a fazer uma limpeza, começou a fazer uma faxina, não só no templo, mas em toda a Judá. Tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, ele derribou. Ele pôs abaixo, ele destruiu. Talvez nós temos coisas nas nossas vidas que nós precisamos derribar, que nós precisamos colocar abaixo, que nós precisamos destruir. Voltar-se totalmente ao Senhor.
voltar o nosso coração a Ele. Porque somente ouvir a palavra, se alegrar com a palavra, pode não fazer toda a diferença. É necessário que nós nos arrependamos, que nós façamos essa faxina espiritual, façamos essa limpeza, para que haja uma pureza. Israel, ali no Judá, ele limpou o templo, mudou tudo, derribou tudo. E não foi só dentro do templo, porque às vezes você podia fazer uma caiação assim no templo, o templo está bonito, mas lá por dentro está tudo destruído. Essa é uma expectativa que Deus tem a nosso respeito neste tempo. Que nós também olhemos para dentro de nós, que nós façamos mudanças profundas. Nós temos muitos cômodos, muitos compartimentos, assim como o templo tinha, e nós precisamos entrar em cada um deles, limpar, organizar, pôr em ordem e fazer uma aliança com o Senhor, de andar nos seus caminhos, nos seus preceitos, andar segundo a tua palavra, aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós precisamos encontrar isso no Senhor, para caminhar, para andar, conforme Deus quer que nós andemos. E depois de tudo isso, aí vem a celebração, aí vem o avivamento, aí vem a alegria. Porque nós queremos fazer o contrário muitas vezes, queremos a celebração, queremos celebrar sem mesmo estar diante do Senhor. Depois de tudo isso acontecido, aí veio a celebração. Capítulo 23, versículo 21. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Olha que lindo! Nem nos dias dos juízes que declararam Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Aleluia! A festa foi grande, foi maravilhosa, abalou. Mas houve um processo antes de chegar nessa celebração. E nós precisamos nos submeter a esse processo, para que haja celebração na nossa vida, para que a celebração venha. Semana que vem é a semana de Páscoa, não é? Então que nós possamos celebrar o Cordeiro que foi morto. Como a Simone disse aqui no começo, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos, nós sabemos do que Ele é capaz. Nós sabemos quem Ele é. E nós podemos ir até Ele. Todos aqueles que foram até Ele foram tocados por Ele. A mulher de fluxo de sangue, o cego, todos aqueles que buscaram o Senhor foram tocados por Ele. Nós precisamos voltar ao Senhor novamente. E agora eu queria trazer para vocês, rapidamente, que o tempo está correndo, há uma outra coisinha que eu ia falar para vocês a respeito da construção do templo. O templo foi começado a construir, a reformar, 18 anos do reinado de Josias. E o término da reforma foi no mesmo ano. Então, é hoje que nós temos que tomar posição. Não é esperar, não é adiar, é hoje. O tempo urge, e é hoje que nós temos que tomar posição. 2 Crônicas 7.
pouquinho para frente aí, 2 Crônicas 7. Aqui tem uma revelação para nós. 2 Crônicas 7, todinha, fala da construção do templo. Esse mesmo templo que foi reformado depois de muitos anos por Josias. Quem construiu o templo foi Salomão. Então, no capítulo 7, versículo 1, vamos ler. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O templo restaurado, essa glória virá. Como foi construído, na restauração veio, e na sua vida se restaurar, vem de novo a glória do Senhor. Amém? E lá em mesmo capítulo 7, no versículo 8, olha que coisa tremenda, quando o templo foi construído. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Ledo Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. O rei teve que mandar o povo para casa, a glória era tão grande. As pessoas estavam tão impactadas. Quando a glória do Senhor vem sobre o rei, sobre o templo restaurado que somos nós, o rei precisou mandar as pessoas para casa. De tão glorioso que era isso, de tão maravilhoso que é isso. O que eu ia dizer para vocês, como revelação, é isso aqui, ó. Primeiro, vem a glória, que está escrito aí no templo, que está escrito aí no texto. Ninguém quer sair da presença do Senhor, o que nós acabamos de ler. E tem uma receita, uma fórmula, um modelo, um conselho do Senhor para nós permanecermos no foco. Porque Deus já sabia que nós poderíamos nos desviar, como o povo desviou. E Ele deixou uma receita, um modelo. E esse modelo está aí em Crônicas 7,14, que nós vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei toda a terra. Está escrito isso? Curarei a sua terra. Esta é a revelação para nós. É cada um de nós. A Babilônia, o juízo vai chegar. Mas o Senhor deixou isso escrito para nós, para cada um de nós, olharmos, se orarmos, se nos humilharmos, se buscarmos a face do Senhor. Eu sararei a sua terra. É a sua terra que o Senhor está interessado em curar. Não tem nada de errado a gente orar por toda a terra. Mas a palavra nos diz que é a sua terra que o Senhor vai curar. É a sua terra que o Senhor vai curar. Eu sei que já está meio avançado, mas eu queria que o Juninho, fosse possível, Juninho, para a gente orar, que os irmãos em casa pudessem inclinar suas cabeças, fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor.
para que Ele cure a sua terra, para que Ele cure a sua casa, para que Ele cure a sua vida, para que Ele cure a sua família. A promessa do Senhor é para cada um de nós. Às vezes nós queremos celebrar, mas antes de fazer aliança com o Senhor. Às vezes não temos aliança com o Senhor. Nós precisamos iniciar uma reforma. Precisamos olhar todos os cômodos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Derribar altares que estão levantados. Destruir coisas que não pertencem ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É a terra de cada um de nós que Deus quer curar. Ore ao Senhor nesse tempinho. O Juninho e a Ivete vão louvar. Que você coloque seu coração diante do Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Sim, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu e vem aquecer meu frio coração com teu amor. E abraça-me. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me. Sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, oh, com teu manto. Diga isso ao Senhor. Reina em mim, Senhor. Com tua glória reina em mim, Senhor. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Sim, Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor. A tua palavra nos exorta, a tua palavra nos corrige, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Nós te conhecemos e nós queremos caminhar em te conhecer ainda mais, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a fazer essa limpeza moral, essa limpeza, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Assim como Josias, Senhor, colocou o coração diante do Senhor, colocou o coração diante do Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Colocar a nossa vida diante do Senhor.
colocar as nossas famílias diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor. Amém? Glória a Deus, glórias a Deus. A declaração final sobre a vida de Josias. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Que nós possamos ter uma declaração de Deus igual sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Nós temos culto terça, de oração e ensino, culto quinta. Nós estaremos mudando o propósito de quinta-feira, mas vai ser uma bênção. E nós temos relógio de oração no sábado que vem, da sexta para o sábado. E semana que vem é Páscoa, né? Os meninos estão preparando um negócio aí, umas fotos. Eu não sei direito, que eu não entendi, mas eles estão preparando. Que você possa participar conosco. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Fique com Deus. Amém.